Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção do Neofeed e da CNN Brasil, aqui no CNN Money. A cada 15 dias, eu, Márcio Krohn, converso com os principais executivos do mercado, CEOs e CFOs, para entender o balanço financeiro das empresas. O que esses números significam em estratégia, em gestão e, claro, em resultados. No programa de hoje, a gente vai entender os números do Bradesco, que a cada trimestre vem apresentando uma transformação operacional bastante consistente. E esse crescimento vem de redução de risco com aumento de produtividade. E para conversar com a gente sobre os números do Bradesco, eu converso aqui no estúdio com o CFO Cassiano Scarpelli. Cassiano, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no Neofeed. Obrigado mais uma vez e poder falar com teu público, né? Sempre muito interessante. Muito legal. O primeiro número que vai aparecer para a gente aqui na tela é o lucro líquido recorrente de 6 bilhões e 800 milhões de reais, um crescimento de 16,1% sobre o primeiro trimestre do ano passado. Mais do que o número em si, eu queria entender de onde está vindo esse lucro. Obrigado, Márcio. Ótima pergunta, como sempre. Bom, eu acho que é o nono trimestre seguido que a gente vem dentro da nossa cultura do step by step, do presidente Marcelo, entregando, de fato, o processo de transformação. Ele passa pela transformação e pela força que a gente tem da nossa rede, do nosso pessoal, né? O engajamento muito importante. Então, ele é focado muito numa estrutura transversal forte de tecnologia, né? E um novo propósito de valor em todos os segmentos que a gente vem implantando nos últimos 2 anos e meio. Né? Então, ela tem uma força forte de crédito, de receita de serviço, de seguros, né? De captação, um bom controle de risco, de crédito e inadimplência. Então, a gente tem um balanço sólido, muito bem desenhado e preparado para o futuro do step by step de crescimentos contínuos, como assim a gente tem dado ao mercado, né? A gente está muito feliz de estar fazendo essa jornada, esse crescimento, mas acima de tudo, ele está presente cada vez mais na vida do nosso cliente. Aliás, que a gente nunca saiu, né? A gente trabalhou em momentos com mais fair share, menos venture share, em determinados momentos desses últimos anos, mas o olho no cliente nunca foi tão importante como esse projeto que a gente faz de transformação e como o banco hoje se posiciona, né? Num grande alicerce da economia brasileira e do alicerce da vida das pessoas. Então, é um número construído de força de crédito, força de captação, força de receita e serviço, um grupo segregador excelente, que fez um movimento agora super importante do ponto de vista de destravar valor, que é a Brad Saúde, recém-lançada. Então, assim, a gente vai conduzindo o Bradesco sem paradigmas e com uma força comercial que sempre foi o nosso carro-chefe. Você falou 9 trimestres consecutivos de recuperação, que não é pouca coisa. Sim. Como foi fazer essa recuperação consistente? E como que o investidor pode entender essa recuperação daqui para frente? A gente sempre costuma dizer, né, Márcio, assim, a gente tem um projeto de 5 anos, né? Quando a gente fez o lançamento no primeiro balanço de 24, quando o Marcelo apresentou o balanço, 9 de fevereiro de 24, a gente tinha um alicerce super claro do projeto de transformação, 5 balanços importantes, que são quase 20 trimestres seguidos, né? A gente está quase lá no meio, a gente está um pouco acima, ainda bem, né? Porque ganhamos produtividade, tivemos consciência do engajamento do nosso quadro, daquilo que precisava mudar, pensar, uma grande releitura do banco como um todo, que isso foi muito importante. Não teve paradigmas que a gente não discutiu, e isso o Marcelo trouxe na bagagem logo na sua chegada, né? Uma gestão mais leve, menos com hierarquias, com muito mais um span adequado de relacionamento, né? No organograma. Então a gente foi trabalhando para que isso faça. Então a gente brinca entre aspas, né? Porque o pessoal pressiona sério, a gente, né? é sério. A gente faz 2 anos e meio de transformação e ela tem um projeto de 5. Então até o final de 28, nós temos que continuar fazendo, baseado sempre nisso. Tecnologia é abissal, podemos até falar sobre ela se você quiser. A transformação de tecnologia nos permite muito. Nós somos um dos líderes de multi-agentes no mercado, fazendo desenvolvimento de sistema. Nós estamos fazendo 4 vezes mais horas de desenvolvimento de sistema do que fazíamos em dezembro de 23. Então, isso é um trabalho importante. Isso gera input para a rede, você melhora a proposta de valor, você melhora o relacionamento, você põe GNI
no chat, nos nossos clientes, você conversa mais rapidamente com o gerente, você aproxima mais e a gente vai trabalhando naquilo que a gente sempre gosta. Fair share. A gente nunca compra mercado. A gente trabalha no nosso fair share. Então, acho que isso é importante. Então, é continuidade de um projeto de 5 anos que a gente faz uma releitura. Pessoas, sou Bradesco Cultural, a gente faz transformação de tecnologia, Tech Modernization, Tech for Tech, a gente faz segmentação, fizemos toda a segmentação do banco, a gente criou uma BU de crédito muito bem focada, que dá um alicerce importantíssimo para a gente ver onde está, nossos crescimentos contínuos, porque a gente tem uma característica de crédito muito boa, a gente tem safras muito boas, a gente tem uma condição hoje muito tranquila de saber mexer e não mexer nas nossas características de crédito de acordo com a macroeconomia. Nós vivemos no nosso Brasil, e o nosso Brasil tem os seus up-downs, e hoje a gente é totalmente preparado para isso. Acho que toda essa escala de eficiência, né, de transformação que você contou para a gente agora, ajuda a explicar o próximo número que vai aparecer, que é a receita total. 36 bilhões e 900 milhões de reais, não é pouca coisa, 14,1% de crescimento sobre o primeiro trimestre do ano passado. Acho que muitas vezes se discutia do Bradesco a questão de eficiência, se discutia do Bradesco a questão dos juros, e agora se fala de aumento de receita. É isso. O que a gente consegue explicar sobre isso? Olha, boa pergunta. É uma pergunta, dá para falar uns 2 dias com você sobre isso, mas assim, diretamente, tem um pouco a ver com isso, né? Então, a gestão gestão de crédito gera receita de crédito, margem importante, né? Eu acho que isso a gente trabalhou muito forte, com baixo risco, né? Soubemos pilotar muito sobre isso, né? Como eu estava dizendo na pergunta anterior, olha, vamos mexer aqui, segura um cluster aqui, vamos para cá. Então, a gente investiu muito em pessoas, encontramos mais de 250 talentos na área de crédito, criamos uma área chamada de gestão de portfólio, né? Depois a gente usou muita tecnologia, machine learning, toda essa renovação do crédito nos últimos 3 anos, né? E além disso, a gente coloca uma área de pricing também toda renovada, que faz a hiperpersonalização. Hoje nós somos um banco de previsibilidade, mas que para o seu cliente a hiperpersonalização é muito importante. Você falou do banco, olhar para trás grande, poder parecer pesado, mas era um banco de 7 mil unidades de negócio. A sociedade mudou, né? Se a gente for pensar em sociedade, pós-pandemia, a sociedade mudou. Nós fazíamos milhões, mais de 1,5 milhão de transações em caixa por dia. Nossa, é muita coisa. Dentro da agência. Hoje a gente faz 90 mil. Então, a gente tem que também se adequar, isso aí entra um dos propósitos que leva a receita e um pouco da eficiência que você fala, que é o custo de servir. Marcelo sempre fala isso, o ajuste do nosso footprint, né? A gente vem ajustando o footprint sem perder R$1, ao contrário, ganhando participação do nosso fair share. Então, quando você pega receita de crédito, um trabalho importantíssimo de captação, um trabalho de seguros, como eu falei agora recentemente, e todas as nossas linhas de serviço, né? Tem coisa para fazer, mas tem coisa para fazer. Tem ainda muito pontos que a gente não tem um fair share que a gente acha que é o nosso adequado. E isso nós vamos continuar brigando, né? Com a nossa força comercial e trazendo tecnologia por trás, né? Banco é tecnologia pura e pessoas, né? Esse é o trabalho. E quando você tem tecnologia pura, pessoas engajadas, você reduz o seu custo de servir, você aumenta a sua receita, traz índice de eficiência. E o banco se torna mais leve. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando. Quando você fala que o fair share em alguns segmentos não está presente ainda, isso vai chegar com tecnologia? Quer dizer, toda essa tecnologia que vocês estão trazendo, embarcando cada vez mais, vai possibilitar vocês chegarem nesse fair share? Sim, vou tirar 2 exemplos muito bons. Um que a gente entrou e está trabalhando forte, a gente fez um trabalho importante em financiamento de veículos. A gente reestruturou a nossa plataforma de veículos, tanto para a nossa agência como para os dealers, né? E a gente está andando no fair share. Vocês estão ganhando mercado? Não, eu estou fazendo meu share com a mesma qualidade de crédito que eu tenho aqui e isso está na ponta. Todo projeto tem um business plan e ele tem que andar no business plan, tanto na receita quanto no seu custo ou no próprio custo de provisão. E está andando, né? Nós estamos fazendo rara ao redor de 20% a 28% na safra de financiamento. Por outro lado, nós não temos o fair share ideal do cash management. A gente tem muita coisa para fazer e estamos investindo em 2 plataformas tecnológicas novas, mudamos todo conceitualmente a maneira da proposta de valor, tanto do Bradesco Empresas de Negócio, que é aquilo que de 0 a 50 milhões de reais, como do Corporate dentro do atacado.
Então, isso faz a gente olhar todas as frentes ao mesmo tempo. A gente escolheu ser multi-leitura do banco e não fazer, né, um passinho de cada vez, aí sim, um step by step dentro da transformação. Não, a transformação ela é open e o step by step é o nosso crescimento, a nossa entrega. Então, é um pouco disso que a gente vem fazendo. Então, esses são dois exemplos importantes. Fair share importante, nós temos um fair share super importante no Principal, esse segmento que a gente lançou no final de 24, de alta renda. Então, é super importante, né? Já estamos com 350 mil clientes, devemos ter 1 milhão de clientes no final do ano, né? um up ali entre o Prime e o Principal e o Private Bank. Então, a gente tem, de fato, mexendo as estruturas todas para ir, é sempre um passo à frente. E dá para continuar crescendo ou melhorando a margem financeira mesmo com um crédito mais conservador? A gente entende que sim, com cautela. A gente até brincou um pouco com os analistas, né, desse último. Marcelo até brincou, falou, me arrependi de ter falado que está falando cautela. Porque a gente continua, a gente é Brasil, né? A gente tem muita característica, a gente sabe o que acontece no Brasil, mas a gente vem crescendo a despeito disso. Quando o Marcelo quis falar que ele fez uma atenuação ali, não é que eu parei de dar crédito ou estou crescendo, a gente fez ajustes, e são ajustes naturais que a gente vem fazendo todo mês. Crédito é semanal. As nossas reuniões nas executivas se discute crédito semanalmente ou diariamente, se for o caso específico. E a gente vai colocando. Então, o que o Marcelo quer dizer é o seguinte, olha, a macroeconomia deu uma piorada, de fato, entrou uma guerra, pressão de juros, pressão sobre a inflação, ok. A gente tem que, naturalmente, olhar os nossos clientes. Então, onde eu olhava 300 clientes, eu estou olhando 280, mas eu não saí do quesito. Agora, tem boas oportunidades, menos em momento de crise, né? Porque isso continua um cliente seu, um bom cliente. A gente está muito forte nas linhas emergenciais. FGO e FGI é um carro-chefe importante, que traz garantia. Agora, não é porque tem garantia que a gente está fazendo, não. Tem o mesmo critério de crédito, mas é um programa específico, menor spread, é fato, mas a gente tem mantido o spread maior, que também é bom, porque a gente tem conseguido fazer operações equilibradas com um bom risco de crédito. Perfeito. O terceiro número que a gente vai ver agora, 9,1% de margem líquida de juros, que pela sigla é o NIM, né? NIM. O banco fala sobre mantém 9%. Por que dá para manter nesse patamar? A NIM é um conjunto de coisas e a captação também ajuda aqui nesse equilíbrio. Então, eu acho que dá para manter e eu acho que, como possível, a gente sempre tem um horizonte do step by step também. Tem que buscar a melhor eficiência aqui também. E aí é um pouco da oportunidade da macroeconomia. Uma hora você consegue ser mais rápido nisso, sem abrir mão do risco de crédito, que para a gente não há discussão sobre isso, né? A gente não quer fazer nada que nos cobre futuramente. O jogo nosso é risco. Todo banco tem risco. Você dá crédito, tem risco, só que você tem que ter... Tem um limite, né? Tem um limite. E você tem a margem, você tem que acertar sempre nessa margem. PDD sempre vai ter, problemas macros sempre vai ter. A verdade, a história é o quanto eu enxergo antes, o quanto eu me preparo e como que eu entrego. E é exatamente isso que nós temos conseguido, né? Desde 24 para cá, a gente tem feito um processo de step by step exatamente nisso. Preservando a NIM, podendo crescer. Às vezes a NIM ela recua um pouquinho, né? Mas agora a gente tem conseguido fazer um ritmo melhor, né? Então, eu acho que temos condição de crescer crédito, sim, com coerência e com baixo risco de crédito. Tem oportunidades no mercado dentro do desse nosso ecossistema de clientes que a gente tem. Cassiano, uma rápida pausa na nossa conversa. Ok. Para o intervalo. A gente já volta. Voltamos com o Números Falam aqui no CNN Money. No Números Falam a gente traduz os balanços das empresas para você entender a estratégia e a gestão por trás desses números. E aqui no estúdio hoje o CFO do Bradesco, Cassiano Scarpelli. Cassiano, queria entrar com você em carteira de crédito. De onde está vindo esse crescimento? Olha, a gente já alcançou uma cifra bastante interessante, né? Se a gente, 1 trilhão e tanto, né? É uma carteira muito importante, né? Consolida todos os nossos negócios. A nossa parceria com o Banco João Di também está dentro disso.
que tem sido muito boa. E, de novo, é um pouco dessa sequência que a gente vem falando, tá, Márcio? É a pujança comercial com responsabilidade, né? E aí você vê, o que eu lhe falei, né? Carteiras emergenciais, a parte de financiamento de veículos, o nosso capital de giro, o crédito pessoal, o financiamento imobiliário, o próprio rural, que passa com um momento de pressão de inadimplência, que também é normal, depois de alguns momentos, com uma pressão de juros desse tamanho por muito tempo, com esse juro real, é natural que alguns segmentos da economia se sintam pressionados, mas não há uma crise de inadimplência compulsória e gigantesca no Brasil. Há pressões de inadimplência, que é normal dentro do nosso processo, mas essas carteiras, né, que trazem, você pega uma carteira de crédito imobiliário, te traz um relacionamento de muitos anos com o cliente. O rural, de alguma maneira, você quase que está sempre com ele. Financiamento de veículo que traz para você. O cartão de crédito, uma coisa muito importante, cada vez mais sendo usado na população. Então, você vai fazendo esse mix aqui, né, com produtos e serviços, que vai trazendo vamos dizer, um transversal importante. O financiamento de veículo é importante, e a gente está ganhando fair share nisso, mas ele traz seguro, atrelado, que é uma coisa super importante. Então, você já põe um seguro junto. Então, assim, tem muito, e a gente é um banco de ecossistema muito grande, né? Então, quando a gente olha essas carteiras comerciais, o atacado está bem posicionado. O atacado vira e mexe, tem um susto, é assim mesmo, tá? Vê um número grande aí, a gente está sempre muito bem provisionado e a gente tem que reagir a essas demandas que eventualmente acontecem. Mas no mundo da pessoa jurídica, abaixo do atacado, e da pessoa física, é uma dinâmica comercial interessante. Tem muita procura de crédito, tem, obviamente, alguns rincões que não dá para você entrar nesse momento de macroeconomia, mas tem muitos clusters. Quando você hiperpersonaliza, você não vai acreditar, mas você encontra dentro daquilo que você achava que não tinha mais nada, alguns outros rincões. Olha só que Então, essa é uma coisa interessante, porque a gente acha assim, uma pessoa tal, do jeito tal, com esse tipo de densidade demográfica, esse tipo de comportamento, mas quando você abre um pouco mais, tem um rincão ali específico que talvez não esteja bem no meu fair share, que eu não cheguei perto. Eu sempre brinco assim, o cheque para o cliente eu tenho que controlar. Qual é o meu cheque de banqueiro para o meu cliente? Tá. Uma hora pode ser 200 para você, mas uma hora pode ser 100. Tudo depende do momento, da sua característica. Mas o que é importante é que eu encontro vários Márcios, às vezes, no ecossistema do Márcio. E isso, a hiperpersonalização, CRM dados, nos ajudou muito. Né? A gente duplicou a capacidade de nossa área de dados e de CRM. Ajuda o Bradesco também a ser mais agressivo em algum tipo de carteira ou segmento? Ajuda, né? A gente não fala da agressividade, mas a gente da nossa força comercial, porque a gente sempre relativa isso, porque a gente não é agressivo, como eu te falei, não quero comprar share, mas eu estou atento ao meu fair share. Se eu posso, tem um pouco daquela brincadeira, daquela piada, quem quer ser voluntário dá um passo à frente, todos dão um passo para trás, fica você na frente. Então tem um pouco disso, eu estou preparado sempre para estar no meu fair share. E isso, sim, se eu fosse usar o conceito da agressividade em força comercial, sim, você é muito mais assertivo na parte de CRM, muito mais assertivo no dados, na hiperpersonalização, né? Você falar melhor cliente, cuidar da venda, a gente chama de venda assistida, mas é o carrinho abandonado, como alguns falam, o cliente que começa uma jornada porque por qualquer motivo parou. Eu capturo e quero conversar com você. Eu ponho a BIA, a GenAI para fazer. A nossa BIA no app hoje atende 93% de toda a demanda do cliente. 93% já? É bastante. Deriva muito menos para cada vez o canal humano, sobretudo no cliente do varejo digital. Então você vê, já estamos com 29 milhões, queremos chegar em 40 milhões no nosso Bradesco Digital, no nosso varejo digital. E isso é uma mudança radical. Essas pessoas estavam dentro das 7 mil unidades, que hoje já são 4 mil, 3 mil e pouquinho unidades, que é o nosso ajuste de preservação. E nós não perdemos nada com esse ajuste de custo-serviço. Ao contrário, ganhamos participação, fair share, crescemos step by step, trimestre a trimestre, mesmo fazendo essa mudança radical do modelo de serviço puramente físico para uma parte muito fully digital, que é o cliente de baixa renda, e gerenciado, que tem ainda a figura da agência bancária, o cliente do Prime, do Principal e, obviamente, do Private Bank e a parte de atacado e empresa de negócio. Então, é quase um 360
no modelo de atendimento que a gente via, não é tão longe, né? Nós estamos falando de 2019, 2018, antes da pandemia, a agência era imperativa, né? Uma A transformação sociedade muito mudou, rápida, né? muito rápida. A sociedade e nós temos que acompanhar. Com certeza. Acho que toda essa transformação chega no nosso quinto número, que é o índice de eficiência de 46,9%. Aliás, há um tempo atrás, todo mundo falava que o Bradesco era um banco pesado. Virou a esquina da eficiência? É isso que a gente tem de recado? Eu acho que sim. A eficiência a gente tem que sempre lembrar que é uma conjunção, né? Uma moeda de duas faces natural. Você precisa de receita e você precisa da parte de custeio. A gente está com super controle de custo, né? Se você entra em linhas importantes da abertura do custo, a gente tem um controle muito forte disso, despesa administrativa, controle do pessoal, mesmo fazendo o reskilling que nós estamos fazendo na parte de pessoas, né? A gente fez um turnaround importante na tecnologia, contratando pessoas de tecnologia sênior, em áreas, quando eu falei crédito, CRM, ID, a parte comercial de princípio, empresa, negócio. Então, a gente fez skilling, upskilling, super interessante. Mesmo assim, a gente tem um controle muito forte. Agora, a gente não deixa de investir. Então, ela é alto também, assim, ainda, porque tem uma pressão natural e pensada de investimento em tecnologia, que é importante. O Marcelo até comentou no começo do ano, a gente não abriu mão no nosso budget de 26, mesmo sabendo uma macroeconomia pior, dos nossos investimentos em tecnologia e pessoas. Porque esse é o movimento importante para o banco de mais de 40 anos, mais de 80 anos para frente. Então, a gente mantém. Então, tem natural uma pressão que vem pelo investimento, ok, está na conta e está na conta do step by step. Então, a gente mantém muito, muito claro isso. Viramos a esquina, acho que não tenho dúvida disso. E quanto mais a gente puder crescer a margem que a gente está falando, quanto mais eu controlar o custo, esse número tende. A gente tem um objetivo de estar perto de 40 em 28, quando tem os primeiros 5 anos do projeto 1 aí da transformação, e a gente está perseguindo, né? Como vimos perseguindo o atingimento do custo de capital, né? Do retorno do custo de capital, que era muito importante a gente começar a entregar o banco, rodar o banco com lucro acima do nosso custo de capital. E é o que estão fazendo aí com 15,8, 15,9, 15,7, que está acontecendo. Então, isso foi uma satisfação muito importante para nós, e que era um objetivo quase que sagrado, né? O banco não podia rodar abaixo do custo de capital. Então, esses 2 anos levou a gente no step by step para isso. Então, é custo, receita para cima, controle de inadimplência, serviço forte, seguradora forte, né? E time engajado. Eu acho que essa é uma receita de virar uma esquina e estamos indo para o próximo quarteirão. Muito bom. Eu vou virar então também aqui o jogo e eu vou fazer a pergunta e quero que você me traga um número. Vamos nessa? Vamos lá. O melhor número do Bradesco a ser apresentado. Um trimestre melhor que o outro, sempre. O número que melhor representa o Bradesco. Olha, o que vem na minha cabeça, eu acho que é super importante, não tem como deixar de falar. 84% do nosso time está engajado dentro de uma pesquisa de saúde e de clima e de banco. Tivemos 84% de respostas. Em cima de 80 mil funcionários, 84% responderam. Isso, para mim, é um número impressionante do engajamento. É recorde mundial, empresas do nosso tamanho, o engajamento. E a segunda pesquisa, a primeira foi 74%, e a segunda foi 84%. Isso, para mim, é orgulho de ter todo o banco focado num novo banco. Acho que isso é muito importante. Mostra também como o funcionário quer participar desse movimento? Todos, né? Isso que é importante. O processo de transformação não é feito com 2 cabeças, 3 cabeças. A gente tem milhares de pessoas espalhadas no Brasil. Todo mundo, toda a área tem alguém na transformação, né? Isso é muito importante. O run e change, eles são a mesma via. A diferença é só que eu estou num carro do lado do outro, mas a gente está chegando no mesmo lugar. Então, isso é muito, muito importante. Todos os funcionários trabalham, todos os funcionários dão ideia, todos os funcionários podem e devem ser donos de iniciativas importantes, ou para custo, ou para receita, ou para desenvolvimento de algum produto. E isso é incentivado e muito por nós, e faz parte da nossa avaliação de cada liderança, se isso está indo frente. Tecnologia, inovação, e como lidar com pessoas e como trazer novidades. Agora, um número importante, mas que ninguém olha para ele. Um número importante que ninguém olha para ele. Olha, eu vou falar que é até difícil falar, 93% da nossa atividade na BIA. Eu vou até inverter.
98, 99% das nossas transações é feita digitalmente. E isso nós, os incumbentes, eu tenho dúvida do Bradesco, dúvida da Zebra, nós somos um grande banco digital, mas com uma grande presença física, porque a sociedade assim requer, né? Mas isso não significa que nós somos menos ou mais do que os insurgents, né? Nós brigamos de cabeça a cabeça, nós temos consciência disso, competição é ótima, mas é isso, 99% digital é orgulho, mas controla custo, ganha receita, que o lucro vem. E o número que não sai da cabeça do CFO? 40% de índice de eficiência. Esse é um número importante que a gente tem que perseguir, porque isso traduz a mudança de fato de um banco leve, estruturado e muito focado nos seus clientes. Agora, o próximo número vai ser? Vai ser melhor que o anterior. Muito bom. Obrigado, viu, Cassiano? Obrigado, Márcio. E obrigado a você que acompanhou o nosso programa aqui no CNN Money. Temos um reencontro marcado daqui a 15 dias. Te espero. Um abraço.